Bom, boa noite, pessoal. Então, você pode começar. Nós vamos dar início ao 10º ENTAF, né, Encontro de Talentos da Factus. Eu gostaria de agradecer a presença do corpo discente da Factus, né, do alunado da Factus, que está presente conosco essa noite. Esse evento é um elemento, né, numa sequência que nós temos ao longo da história da faculdade, é o 10º ENTAF, e nesse momento de pandemia, a gente não podia deixar de marcar com a realização desse evento, então nós bolamos uma forma de compartilhar com vocês através do uso dessa tecnologia, né, aquilo que tem sido discutido nas esferas empresariais de Uberaba, da região e do Brasil a respeito da realidade pós-pandemia, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença do corpo discente da Factus, gostaria de agradecer a presença também do nosso corpo docente, que é muito parceiro e eu sei que está conosco também, né, e certamente vai se manifestar no momento oportuno, né. Gostaria também de agradecer aqueles convidados, esse evento foi aberto ao público, né, nós multiplicamos o convite para poder contar com a presença do maior número de pessoas e mostrar um pouco das ideias que estão sendo discutidas dentro do ambiente acadêmico e por empresários e por empreendedores, pessoas que pensam a realidade empresarial da nossa região e da nossa cidade nesse período de afastamento e no pós-pandemia, né? Eu sou o professor Manuel Baião Júnior, da Factus, vou passar então a palavra para o professor Jorge Kemil Abdala, que é o nosso diretor acadêmico e vai dar início aos trabalhos. Por favor, professor Jorge. Boa noite a todos. Eu confesso que estou maravilhado com tudo que foi realizado na última semana por parte da coordenação do curso de administração, na pessoa do professor Manuel, do corpo docente do curso de administração, né, vou aqui citar a professora Michele, o professor Alex e os demais colegas, pela iniciativa, pela dedicação, pelo empenho de buscar parceiros para estar conosco nesse momento, discutindo a administração, o papel do empreendedor nesse momento de pandemia e pensar além, né, na pós-pandemia, que é tão importante. Há pouco conversava com o professor Rogério e o Baião a respeito dessa falta de planejamento que nós tivemos em termos de Brasil para o enfrentamento da pandemia, no que diz respeito ao distanciamento e também na estruturação desse distanciamento que afetasse menos possível o mercado. E eu só tenho a agradecer a todos pelo envolvimento, pela disponibilidade. O ENTAF, na sua 10ª edição, se consolida como um grande e importante evento extensionista dentro da Faculdade de Talentos Humanos. Hoje, o curso de administração, ele é um curso-chave para nós dentro da Factus, por ser um curso totalmente engajado na questão do ensino, da extensão e da pesquisa. Então, para nós é um motivo de muito orgulho poder estar junto dessa equipe fantástica. Gostaria de agradecer e também enaltecer a participação do corpo discente do curso de administração, do curso de direito, que aqui hoje estão presentes durante esse momento que não é o ideal, né, da gente poder estar, é muito melhor quando a gente está presente juntos, mas nesse momento, de acordo com a tecnologia e com a infraestrutura possível tecnológica, nós estamos tendo todos os nossos encontros ao vivo, né, diariamente, e essa semana do ENTAF, idealizada pela grande Fabiana, que é a nossa colega no corpo docente da ADM, se faz, né, como destaque. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês imensamente por essa noite, por essa semana e por esse encontro de talentos da administração Factus. Que vocês possam ter muito êxito, muita discussão saudável a respeito
né, da área de administração, da área de economia, do empreender nesse momento de pandemia e principalmente pós-pandemia. Tenho certeza que vocês vão ter aí várias reflexões nessa temática e vão poder aí, né, ser verdadeiramente administradores e advogados que possam lutar pela causa da sociedade brasileira que sofre tanto nesse momento. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os professores, a coordenação do curso, pelo empenho para que se tornasse realidade o 10º Encontro de Talentos da Administração Factus, que pela primeira vez ocorre, né, de forma online, remota, mas com toda disposição, com todo conhecimento, com toda a troca de informação que um evento dessa natureza requer. Então, meu muito obrigado por poder fazer parte do 10º ENTAF e meu muito obrigado a todos vocês por me fazerem orgulhosos nessa noite. Um abraço a todos. Bom evento. Agradecendo as palavras do professor Jorge nessa noite, né, nós vamos dar início aos trabalhos, mas antes eu gostaria de registrar um agradecimento especial a todo o corpo docente do curso de administração, que é sempre parceiro, sempre nos apoia na realização dos eventos, sempre está junto conosco, e em especial a professora Michele Silva, que nos ajudou demais na idealização, na concepção, na estruturação do evento, ao professor Alexandro, né, que nos ajudou sobremaneira também na organização, na divulgação, na idealização, na composição do conceito do evento, está conosco nesse momento também, e a professora Fabiana Silbor, que, como já bem mencionou o professor Jorge, é a idealizadora do ENTAF há 10 anos atrás, é a mãe do ENTAF, né, e que vai também ter uma participação marcante conosco ao longo desses 3 dias de evento. Né? Eu não vou me delongar muito, gostaria de passar a palavra para o professor Rogério Lopes, né? O Rogério se disponibilizou a estar conosco essa noite, falar um pouco para vocês, para o corpo discente da Factus, para o alunado da Factus, a respeito das perspectivas, né, do empreendedor nesse novo cenário, né? Então, o tema da nossa palestra, o título da nossa palestra é o empreendedorismo pós-afastamento social. Né? O Rogério é uma pessoa com quem eu já trabalhei, né, e ele é mantenedor do Colégio Apoio, né, que é um parceiro nosso na realização desse evento. Então, esse evento, na noite de hoje, é uma parceria entre a Faculdade de Talentos Humanos e o Colégio Apoio. Né? O professor Rogério Lopes é diretor executivo da Supergás Brás, é mantenedor do Colégio Apoio, é idealizador da FCJ Triângulo Venture, Builder e Advisor Estratégico. Graduado em Engenharia Mecânica pelo IME-UFO-INSA. É mestre e doutor em Engenharia Energética pelo INSA de Lyon, na França. E cursou seu MBA em Estratégia na Inglaterra e na China. Durante 20 anos atuou como executivo para multinacionais em diversos países, incluindo França, México, Suíça, Estados Unidos, nas áreas de direção geral, fusões e aquisições e estratégia corporativa. Então, nesse momento, o professor Rogério ocupa a posição de diretor executivo na Supergás Brás e é o mantenedor também do Colégio Apoio nesse momento. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Rogério Lopes, de antemão agradecendo a sua presença e a sua participação essa noite. Por favor, Rogério. Obrigado, Baião. Um grande prazer estar aqui com vocês. Conversar com jovens, para mim, é sempre uma satisfação grande. Quando nós falamos sobre o tema pós-pandemia, né, pós-afastamento social, né, o que vai mudar? Né? Simplesmente tudo. Né? E entre tudo
está o empreendedorismo, está a economia, está um universo onde vocês, muito em breve, vão se inserir, vão buscar se inserir, né? Algumas coisas continuarão sendo, mas nós vamos colocar a culpa no Covid-19, tá? Outras coisas terão mudado e quem conseguir se adaptar terá sucesso. Quando eu digo que tudo mudou, não é um exagero, né? Em muitas empresas, tanto no Rio, em São Paulo, em diversos lugares, mesmo fora do Brasil, o que aconteceu foi que tudo era muito burocrático, né? Não foi só no Brasil, não. De forma geral, no mundo, né? As decisões, elas sempre são escalonadas, né? A aprovação, por exemplo, de um programa de mídia, né? Envolve 14 pessoas, tem que ter aprovação, retrabalho, e aí levam meses. De repente, tudo muda e você tem que aprovar uma campanha de mídia em horas, tá? De repente, tudo muda e o que era um home office não era viável, não era possível, de repente é possível. De repente, os professores têm dificuldade para poder se adaptar a uma tecnologia e, de repente, eles já estão trabalhando com essa tecnologia. Então, o afastamento social, ele mostrou e demonstrou que muitas coisas com as quais nós apresentávamos uma resistência e uma procrastinação, ela nos forçou a fazer diferente. E isso é inevitável. É inevitável porque nós estamos demonstrando que muitas coisas são possíveis, né? Nos anos 2015 e 2016, né, o Fórum Econômico Mundial começou a traçar linhas de quais seriam aquelas habilidades, né, necessárias para o indivíduo que fosse estar empreendendo, estar trabalhando no século XXI. Por quê? Porque se percebeu muito rapidamente que as necessidades e as habilidades que até então nós tínhamos, que nós desenvolvíamos, já não eram mais suficientes, né? E as habilidades, elas foram classificadas em 3 grupos, tá? Eu vou rapidamente cobrir esses 3 grupos de habilidades e mostrar para vocês o que realmente vai mudar em termos dessas habilidades. Para quem já conhece as habilidades, eu vou mostrar o que vai mudar, e para quem não conhece ainda, fica aí a oportunidade de conhecer essas habilidades necessárias para o século XXI. O primeiro grupo de habilidades são habilidades chamadas fundações essenciais, né? Essas fundações essenciais são 6, né, habilidades essenciais. A primeira delas é o letramento, né? É o básico. O indivíduo precisa saber ler e entender, né? O que muda em termos do afastamento digital, né? Com o afastamento digital, as pessoas precisam ler mais, ler instruções, né? Eu recebi ontem o protocolo de retorno às aulas na França, por exemplo, né? É um documento de 69 páginas e extremamente complexos, né? Complexo. Isso faz o quê? Que cada vez mais nós vamos precisar de indivíduos que sejam capazes de ler, entender e escrever de forma clara e objetiva. A segunda habilidade essencial é o letramento numérico, né? Isso não vai mudar muito, vai continuar sendo extremamente necessário, que é
o conhecimento dos números, né? Saber compreender os números e interpretá-los, né? Existe uma parte da matemática que é, em geral, situada lá pelo 7º ano, onde as crianças devem aprender a construir equações, né? Traduzir do contexto para o numérico, né? Essa é uma habilidade essencial, fundamental, e que por muitas vezes nós não adquirimos como é necessário. O terceiro é o letramento científico. Eu acho que todos nós, eu acho que todos nós hoje assim, somos grandes biólogos, né? Porque a quantidade de informação que nós estamos lendo sobre vírus, sobre tratamento, sobre vacinas, né? Então, quem tem um letramento científico hoje está mais apto a entender o que está acontecendo. Tá? O quarto letramento, que é um letramento importante, que isso já é mais novo, é o letramento financeiro. Né? Bom, não, mas eu não preciso desse letramento financeiro porque eu vou ser dentista, né? Ele vai ser dentista, sendo um dentista, ele vai ter que abrir um consultório. Não, eu vou ser advogado, então ele vai abrir o seu escritório. Se ele não tiver um embasamento financeiro, né, os melhores financeiros que eu conheci eram grandes advogados, né? Por quê? Porque eles tinham a capacidade de ter uma compreensão, né, financeira, econômica e traduzir aquilo em textos, né? E depois, o quinto letramento é o cultural e científico. Cada vez mais a necessidade de entender essa dimensão cultural e essa dimensão cívica que nos rodeia. A sexta habilidade é o letramento digital. Essa habilidade, dentro das competências fundamentais, ela vai mudar para sempre. Né? Por quê? Porque o mundo será dividido, né, entre aqueles que se adaptaram digitalmente à nova realidade e aqueles que não se adaptaram digitalmente à nova realidade. Então, nesse momento de pandemia, né, aproveitem a oportunidade, né? Usem essa oportunidade não como uma justificativa para não fazer, mas sim como uma oportunidade para buscar e explorar esse universo digital. Né? Como o professor Jorge comentou, essa é a primeira edição que está sendo feita live. Né? Provavelmente muitas outras virão. Né? Nós estamos utilizando um streaming aqui, uma tecnologia diferenciada, e todos nós, hoje, né, nos tornamos especialistas de videoconferência, de utilização de canais de comunicação e utilização de ferramentas digitais, ok? Então, concluindo, o primeiro pilar de competências são competências essenciais e, sobretudo, o letramento digital, ele vai ser fundamental no pós-pandemia, ok? O segundo grupo de habilidades essenciais são habilidades ditas essenciais para a resolução de problemas complexos. A primeira habilidade é o pensamento crítico e a resolução de problemas. Tá? Quando nós pegamos um problema, tá, e nós resolvemos o problema, ou você seguiu uma fórmula, né, como uma receita de bolo ali, e você entregou aquela solução, ou você teve um pensamento crítico. E o que é importante quando você vai resolver um problema?
mais do que chegar à solução, sobretudo para quem está estudando como vocês, alunos, é encontrar qual é a lei de formação desse problema. Qual é a generalização desse problema? Como posso, né, entender a mecânica de aprendizagem para que isso me seja útil na minha vida? Né? Durante o meu doutorado, eu estudei resolução de equações de Maxwell, que é algo muito específico e complexo, né? Poxa, mas isso tem pouca utilidade. Especificamente, dentro do mundo da física tem muita utilidade, fora do mundo da física tem pouca utilidade imediata, mas permite a compreensão de vários problemas complexos. Né? Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, sobretudo nesse universo agora de isolamento social, aproveitem. Sempre que vocês tiverem problema, mais do que a solução, busquem a aplicação daquela solução e a lei de formação daquele aprendizado. Outro ponto, outra competência extremamente importante, e essa vai mudar radicalmente agora, no pós-pandemia, é criatividade. Poxa, por que a criatividade? A criatividade ela é extremamente necessária na compreensão de novas tecnologias. Você precisa ser criativo, né? E eu vou desmistificar algo aqui para vocês, né? Quando o pessoal diz, brasileiro é muito criativo, né? Europeu não é criativo. Não. Assim, criatividade é trabalho duro. Criatividade é trabalho duro. É trabalhar de uma forma estruturada, né? Inspiração, sim, né? Inspiração, que é uma coisa mais artística, né? Mas a criatividade, você precisa dela e você precisa trabalhar. Como é que eu trabalho a criatividade, né? Se expondo a novas situações, se expondo a novas tecnologias, que é o que está acontecendo constantemente com toda a população durante esse período de isolamento social. Então, se expõe a novas tecnologias, porque você terá que usar da sua criatividade para poder encontrar soluções. Tá? Além do pensamento crítico, além da criatividade, dentro das competências para resolução de problemas complexos, nós temos a comunicação. Tá? E isso também vai mudar radicalmente depois do período de isolamento social. Tá? Uma aula. Tá? Antes, um professor, ele poderia ter um plano de aula, um certo nível de preparação, e chegar na aula e ter um certo nível de improvisação. Tá? Que era muito natural. Uma aula à distância não permite isso. Por quê? Eu não tenho interação com a audiência. Tá? Eu não sei se vocês estão sorrindo, se vocês estão chorando. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Né? Mas isso é uma suposição. Essa interação social, ela muda. E a aula, ela vai mudar. Ela vai mudar por quê? Porque o nível de conteúdo transmitido, ele acaba sendo maior. O nível de concentração, ele também acaba sendo maior. Então, a comunicação no pós-pandemia, ele vai mudar. As pessoas são obrigadas a comunicar de forma mais clara. Tá? Porque não tem mais, a gente se encontra na máquina do café e depois ele me explica. Não. Amanhã eu vou participar de uma reunião com 400 pessoas. 400 pessoas. Bom, ainda bem que cada um tem a disciplina da comunicação e somente realmente
fazer a observação, manter os microfones no mudo, né? Mas a comunicação vai mudar. O quarto aspecto é importantíssimo. Em qual sentido? Que as pessoas vão cada vez mais colaborarem. Tá? Nós vimos, por exemplo, em iniciativas de voluntariado, né? Um fazia a doação do tecido, o outro fazia a costura, o outro fazia a distribuição, né? Do voluntariado. Isso desenvolveu muito. Então, durante esse período de pandemia, é importantíssimo que vocês, alunos, né, trabalhem essa habilidade que é importantíssima, que se chama colaboração. Durante o meu doutorado também, eu aprendi a grande importância da colaboração. Por quê? Você chega em um nível que os problemas são tão complexos, né, onde, por mais que você entenda o seu domínio, você chega no limite de outro domínio. E você começa a ter a necessidade de cooperar. Nesse momento, por exemplo, durante meu doutorado, eu comecei a cooperar com um pesquisador chinês, que era um grande matemático, e nós nos compreendíamos 50%. Ele compreendia 50% da parte física, eu compreendia 50% da parte matemática que ele trabalhava. Mas, juntos, né, nós éramos muito mais que dois. Né? A nossa capacidade de evolução era muito maior. Mas nós não éramos somente dois. Eu cooperava com ele e mais com um grupo de 12 pessoas, e ele igual. E isso fazia com que essa colaboração fosse muito maior. Dentro do meio da pesquisa, sobretudo física, matemática, essa colaboração ela já ocorre de uma forma muito eficaz. E agora, durante a pandemia, né, quando nós vemos laboratórios cooperando, universidades, escolas, isso será a nova realidade. Um alto nível de cooperação, ok? Lembrando, no segundo grupo, que são habilidades para a resolução de problemas complexos. O que vocês precisam desenvolver? Pensamento crítico, criatividade, comunicação e a colaboração, ok? Pessoal, fiquem à vontade também, a qualquer momento vocês podem perguntas, estou aqui à disposição. Não sou dono da verdade, mas eu vou tentar contribuir com vocês qual é a minha perspectiva sobre os questionamentos de vocês, ok? Bom, na terceira dimensão, né, quais são as habilidades que completam esse grupo? São as ditas qualidades do caráter, né? São qualidades do caráter. Né? A primeira delas é a curiosidade. Né? Sejam curiosos. Um empreendedor, ele encontra uma oportunidade. Né? Ele encontra. Ela não cai, por vezes cai em cima da cabeça dele e ele não vê, né? Cai na sua cabeça, né? Pega, abre, embrulha, desembrulha, né? Seja curioso, né? Seja curioso. O pós-pandemia, ele vai ser duro economicamente para todos, mas isso é uma oportunidade, sobretudo para os jovens preparados, jovens curiosos, né? Curiosos. A segunda dimensão, a segunda habilidade, né? Que para mim é importantíssimo, eu acho que é a questão da iniciativa.
Poxa, mas eu não consegui aquele emprego, eu não consegui isso, mas ok, mas o que você fez, né? O que você buscou para poder fazer, né? É iniciar, tenham a iniciativa, façam, tentem, né? Façam um trabalho, poxa, mas não tem um trabalho, façam um trabalho voluntário, busquem conhecimento, busquem praticar, né? Essa busca, e iniciar essa busca é fundamental e é importantíssimo, né? Quando eu estava na idade de vocês, né? Um pouco novo, antes de entrar na universidade, eu estava na biblioteca municipal aqui em Uberaba e eu comecei a conversar com um rapaz que tinha um primo que morava no Rio. Por curiosidade, eu fui perguntando, questionando como é que era a escola desse primo dele que morava no Rio e ele me disse que havia uma bolsa, que essa escola oferecia uma bolsa, né? E aí eu fui pesquisar, fui buscar, mas bom, 30 anos atrás não tinha Google, não tinha internet, não tinha, né? Eram páginas amarelas, ou se não, telefonar para uma tia. Então, liguei para uma tia lá no Rio, né? Tia, a senhora podia ir, né? Pesquisar para mim, saber que escola é essa? Minha tia pegou um ônibus, foi lá, viu, né? Me mandou. Então, assim, as coisas antes eram muito complicadas. Hoje, para ter iniciativa, basta ter um telefone celular, né? Para despertar a curiosidade, né? Basta ter um telefone, ok? Então, vocês não têm desculpas para não desenvolver essas habilidades, ok? Bom, exige uma outra habilidade, além da curiosidade da iniciativa, é a adaptabilidade. E o isolamento social demonstrou que nós, indivíduos, seres humanos, nós temos uma capacidade, né, de adaptação enorme. Né? No colégio, por exemplo, nós temos professores que têm 50 anos de docência, né? Migraram de um dia para o outro da aula presencial para a aula à distância. Ok, eram professores que já vinham sendo preparados, já tinham know-how para poder fazer isso? Sim. Mas a questão da adaptabilidade é algo que vai além, que não é geracional, que ele vai além de uma questão simplesmente de idade, é uma questão realmente de atitude, é uma qualidade do caráter. Então, assim, vocês, jovens, né, sejam pessoas, né, com adaptabilidade, ok? Tenham adaptabilidade. Uma outra dimensão importantíssima é a liderança. Liderança. Poxa, não, mas liderança é coisa de chefe. Não, não é. Né? Hoje, liderar, quando você é chefe, liderar é fácil. Né? O que é difícil é você liderar pelo conhecimento, pela persuasão. Conduzir as pessoas pelo conhecimento. Né? Liderar, né? Liderar de forma horizontal. Isso é algo que vocês podem exercer, podem se preparar durante o período de isolamento social para estarem melhores preparados. Né? Quinta dimensão é eu acho que aqui não existe um momento melhor para poder entender a dimensão social e cívica que durante um momento difícil, um momento de crise, um momento de dor, né?
de sofrimento para muitas famílias, onde as camadas mais carentes são as camadas que mais estão sofrendo. Então, nesse momento, é o momento de você demonstrar iniciativa, demonstrar o quê? Uma compreensão social e cívica e se engajar. E se engajar e poder demonstrar que você tem uma compreensão do entorno social, de que as oportunidades não são as mesmas e que você, como cidadão, como indivíduo, né, você, parte dessa sociedade, você precisa contribuir para fazer com que esse lugar seja um lugar melhor para todos. Né? Então, além da curiosidade, da iniciativa, da adaptabilidade, da liderança e da compreensão social e cívica, existe uma última habilidade para completar o grupo de habilidades, que é a resiliência. A resiliência. Né? E a resiliência é para mim, eu considero pessoalmente como sendo a habilidade a mais importante que vocês precisam desenvolver para poder ter sucesso no mundo pós-pandemia. Eu tive que desenvolver essa habilidade quando eu saí do Brasil pela primeira vez. Eu era ainda estudante e cheguei na França como estudante, sem falar francês, né? Muito rapidamente eu percebi que aquelas roupas que eu achava que eram para o frio, não aguentava nem o outono na Europa, né? Percebi também que as minhas roupas não eram impermeáveis, percebi que os franceses não eram tão simpáticos, sobretudo quando você não fala a língua, né? E isso, eu tive que trabalhar algo que era a persistência, né? A resiliência, né? Eu tinha um objetivo e esse objetivo eu iria cumpri-lo. Então, todos os dias eu me dizia e eu recordava para mim mesmo que eu estava ali com um objetivo, né? E em lugar de focalizar na dor, né, naquilo que me falta, é importante você, jovem, você focalizar naquilo que você tem, naquilo que você vai alcançar. Esse período de isolamento social, ele vai ser um teste para muitos. Tá? E aqueles que aprenderem, que ganharem experiência com esse isolamento social, eles vão sair mais fortalecidos. Ok? Bom, então, muito rapidamente, assim, eu resumi para vocês, né? Quais são os 3 grupos de grandes habilidades, que são 16 habilidades, ok? Então, lembrando, letramento numérico, letramento científico, letramento financeiro, letramento digital, né? E compreensão e letramento cívico e moral, né? E cultural. Depois nós temos as competências, que é pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração, e depois os últimos, que são curiosidade, iniciativa, adaptabilidade, liderança, compreensão social e cívica e adaptabilidade. Ok? Poxa, tá fácil então, né? Agora, aí vai a pegadinha, né? Durante boa parte da sua vida, né? O jovem aí ele vai estudar facilmente dos 5 até os 23 anos aí, né? 22, né? Vai estudar 17, 18 anos, né? Vai fazer uma pós, vai estudar aí muitos anos da sua vida, né? Então, e aí?
Poxa, como é que foi a sua aula de resiliência? Como é que foi a sua aula de curiosidade? Ah, não, Rogério, a gente não tem aula de resiliência, a gente não tem aula de adaptabilidade, né? E aí vai o segredo. Quem esperou até aqui vai agora escutar o grande segredo, o segredo do milhão, né? Ninguém vai te preparar para isso. Ninguém vai te preparar a não ser você mesmo. Então, você jovem, você estudante, né? Você precisa ter consciência de o que o mercado irá exigir de você, sobretudo em um contexto pós-pandêmico, são essas habilidades. Quantas entrevistas aqui no Brasil, fora do Brasil, para poder entrevistar jovens como vocês, né? Eu perguntava para eles, bom, onde você estudou, né? Ah, eu estudei em Bordeaux. Ok. E me conta a história da cidade. Como? Sim, conta a história dessa cidade. Né? Por quê? O que eu queria analisar com isso? Se esse indivíduo era um indivíduo curioso, se ele era um indivíduo que era culturalmente, né, e socialmente aberto para aquilo que estava acontecendo em torno dele. Né? Eu ia perguntar para ele como eram as pessoas desse lugar. Eu ia perguntar questões, por exemplo, você é uma pessoa que tem iniciativa? Sim, tenho. Ok. Me dê um exemplo. Né? O que você fez para demonstrar que você tem iniciativa? Olha, durante a universidade eu abri uma empresa, eu trabalhei como voluntário. Poxa, excelente. Excelente. O que é muito importante é entender que as escolas, né, criam um ambiente para que nós possamos nos desenvolver. Né? Poxa, como é que eu me desenvolvo dentro de uma universidade? Eu acho aquela disciplina, eu não estou muito interessado porque eu não vou trabalhar nessa área. Poxa, utiliza isso. Utiliza isso como uma oportunidade para trabalhar o quê? A sua resiliência. Né? Poxa, existe um trabalho em grupo, é muito chato. Excelente, excelente. Se você acha que o grupo que você vai ter que trabalhar não é muito bom, excelente. Trabalhe ali. Por quê? Porque você vai ter que colaborar. É muito fácil colaborar com seus amigos. Né? Não é muito produtivo, mas é fácil colaborar. Colabora com pessoas que são diferentes de você. Porque aí você vai começar realmente a entender como é o mercado de trabalho. Você não escolhe o seu cliente. Você não escolhe o seu colega de trabalho. Né? Você pode escolher seu chefe, né? Mas ele também pode escolher. Né? Essa é uma via de mão dupla. Né? Mas aproveitem as oportunidades. Esse período que vocês estão vivendo, né? Sobretudo o período de isolamento social, é um safari. A selva está lá fora. Por enquanto, vocês estão em um ambiente protegido. Ainda que vocês não tenham essa percepção agora, com o tempo, vocês vão perceber que vocês, sim, estão em uma dimensão de proteção, ok? Que é um universo bem mais cruel, ok? Bom, pessoal, em grande parte é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. O mundo, sem dúvida, não será o mesmo. A dimensão de empreendedorismo não é somente ser empreendedor, eu vou abrir meu negócio. O empreendedorismo, ele também ocorre dentro do meio corporativo, né? Dentro de corporações. Cada vez mais, hoje,
você será cobrado por ter iniciativa, por ser empreendedor dentro das organizações, né? Para aqueles que querem, realmente ficar rico, não trabalhem para uma empresa, abram seu próprio negócio. Aí vai outra dica também, né? É muito importante ter essa dimensão. Cada vez mais a geração de vocês vão criar o próprio trabalho de vocês, né? Sobretudo em um universo agora pós-pandêmico, cada vez mais digital, menos pessoas serão organizadas de uma forma tradicional. As pessoas vão se organizar de uma forma diferenciada agora, trabalhando, sendo especialistas e podendo, como é de forma remota. Então agora eu posso fazer isso agora para diferentes empresas e esse quebra-cabeça, ele se forma de uma forma, essa cooperação, ela se forma de uma forma diferenciada. Ok? Bom, estou à disposição de vocês para as perguntas de vocês. Vou dar uma passada aqui no chat para poder ver se existe, se chegou alguma pergunta aqui. Na cidade a gente é tímido, não aproveitem a oportunidade. Eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade de compartilhar, de ter alguém que tenha passado por essa experiência para poder fazer os questionamentos. Temos uma pergunta, Sim, professor Rogério. Professor Rogério, pergunta do Carlos Wazir. Qual é a melhor e mais prática definição para o senhor acerca da resiliência? A resiliência é essa capacidade, né, de você enfrentar a adversidade, né? Você não desistir, né? Não desistir. É muito importante vocês terem um objetivo claro, né? Ok, não, meu objetivo, eu quero me formar em administração para poder abrir meu negócio. Eu quero me formar em advocacia para poder passar em um concurso público, promotor público, né? Bom, é saber muito bem o que você quer e não abandonar essa convicção, né? Porque isso vai te fazer mais forte. Os obstáculos são muitos, né? Mas quando eu entrevisto, por exemplo, um jovem, né? Uma das habilidades que eu mais vou buscar é a questão da resiliência. Dizer, você já correu uma maratona, né? Porque precisa de um masoquismo, né? De resiliência. Por quê? De resiliência não pela prova, mas de resiliência pela disciplina que você precisa ter para o treinamento para poder fazer isso, né? Não só contrata maratonista? Não. Charles Ferreira, professor Rogério, boa noite. Qual sua visão sobre os novos modelos de negócio que virão pós-pandemia? Ou seja, uma pergunta sobre modelo de negócio. Charles, sim. Charles, é uma pergunta muito boa. Eu acho que os negócios, eles serão muito menos estruturados. Okay? O que quero dizer com isso? Eles mais orgânicos. Muito mais pessoas, né, trabalhando de forma independente. No ano de 2019, né, eu estava fazendo, em média, 2 viagens e meia por semana. Algumas semanas 2, algumas semanas 3, né?
assim, Curitiba, Natal, Salvador, e, em média, uma viagem internacional por mês. Né? E eu achava que era uma necessidade. Tá? As pessoas com quem eu trabalhava também achavam que isso era uma necessidade. De repente, faz 2 meses que eu estou em isolamento social. E a vida segue. E a vida segue. Então, o mundo mudou, o modelo de negócio mudou. E o que eu ganhei? Eu ganhei tempo. Eu ganhei qualidade na minha entrega. Por quê? Porque agora eu não tenho que estar... ok, mas você trabalhava no avião. Sim, tudo bem, mas a qualidade não é a mesma. Minha capacidade de concentração, minha capacidade de foco, minha capacidade de colaboração, de iniciativa, de tudo isso, né? Hoje ela está muito mais direcionada. Se eu souber utilizar as ferramentas digitais. Né? Então, eu acho, Charles, que os modelos de negócio eles serão muito mais orgânicos. Haverá menos capital disponível no mercado. Então, as ideias, o mercado de ideias, o mercado de serviços, sobretudo serviços que podem ser feitos à distância, ele vai crescer. Ele vai crescer muito. Né? Então, isso é uma oportunidade muito grande para vocês, jovens, que estão saindo para o mercado de trabalho nos próximos anos. Professor Rogério, uma pergunta que passou há algum tempo atrás do nosso aluno Carlos Oliveira, e eu registrei aqui para perguntar depois. Ele fez uma pergunta relativa ao tempo. Eu acredito que não seja possível precisar, mas acredito que você tem uma percepção a esse respeito. A pergunta dele literalmente foi: quanto tempo vai levar a reorganização das empresas? Eu acredito que não seja possível fazer uma previsão, mas acredito que você tem uma leitura a esse respeito. Eu acho que eu tenho uma visão de que as empresas, até então elas estavam desorganizadas, elas começaram a se organizar no primeiro dia de isolamento social. Tá? Por quê? Você é obrigado a trabalhar de uma forma muito mais austera. Tá? Hoje, né, quem precisa falar comigo precisa se organizar e tem que aproveitar meu tempo de uma forma muito mais econômica. Né? Porque eu estou aqui, ele está lá. Ele não pode passar na minha sala, não. Né? Então, eu acho que as pessoas começaram a se organizar no primeiro dia do isolamento social. Tá? Agora, o isolamento social, que é um pouco parte da pergunta, né, Ricardo? Quanto tempo ele vai levar? No início do século, tá? Logo aí na fim da Primeira Guerra Mundial, né? A gripe espanhola, ela começou aí em meados de janeiro, né, fevereiro, e teve uma segunda onda muito forte em outubro, novembro, né, quando começou o outono europeu. Hoje já existe casos, né, de recidiva na Coreia, então existe ainda toda uma nebulosa sobre como isso vai ocorrer. O protocolo de retorno às aulas na França, ele, como eu comentei, um documento de 69 páginas, né? Poucas instituições serão capazes de cumprir o protocolo. E, além disso, o retorno às aulas é numa base de voluntariado. O que quer dizer isso, né? Que é muito pouco provável que as coisas voltem ao normal, né? Naquela normalidade que nós conhecíamos, rapidamente. Eu acho que, mais do que
acelerar esse processo e correr riscos, né, vai ser muito importante que a sociedade aprenda a viver com essa nova realidade, e-commerce, né, trabalhar realmente publicidade digital, comércio digital, de tudo, né, de alimentos, de roupa, de tudo. Por quê? Vai ser fundamental se adaptar a essa nova realidade, né? Mas eu acho que, nas perspectivas, dificilmente nós vamos voltar para a antiga realidade antes de 2 meses. É minha estimativa. Claro, é uma bola de cristal, né? Mas no que eu tenho acompanhado, me baseio muito sobre a China. É diferente, sim. Muitas coisas são diferentes, algumas são parecidas. Acompanho também como está sendo feito isso na Europa, sobretudo na Suíça e na França, que eu tenho uma proximidade maior, e vejo que a nossa curva ainda pode se alongar aí facilmente 2 meses. Pergunta do nosso aluno Marcos Vinícius. Professor Rogério, você acredita que poderá ocorrer uma mudança no capitalismo devido a essa pandemia? Ou seja, um povo mais unido, um empresário mais preocupado com a responsabilidade social? Com certeza. Com certeza. Isso é inevitável, né? Mas não somente nos regimes capitalistas, né? A França é um país socialista e também está mudando. Eu acho que, independentemente do regime de governo, o que muda é a percepção de que nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. E que nós precisamos trabalhar de forma colaborativa, de forma responsável, né? Vou dar o exemplo do colégio apoio, por exemplo, né? Nós tínhamos a grande felicidade de eu estar acompanhando por outras atividades o que estava acontecendo na China. Uma outra grande felicidade é que nós já havíamos implementado um departamento de tecnologia educacional já em 2019. Nós tínhamos um número de Chromebooks, né, de computadores, que nos permitia que todos os nossos professores trabalhassem equipados, né? Então, quando chegou o momento do isolamento social, nós fizemos a virada de forma instantânea. Os professores já estavam formados, infraestrutura, equipe de tecnologia, fizemos a virada, ok? Na semana seguinte, a nossa preocupação era, poxa, o que vai acontecer com os jovens de escola pública, né, que não têm acesso a uma infraestrutura como essa, né? Risco de um distanciamento prolongado da escola, uma perda de ritmo, uma evasão escolar, que vai provocar o quê? Um problema, um desemprego mais tarde, que vai provocar um problema social para todos nós. Um problema social é um problema da sociedade, é um problema meu, é um problema de todos nós. Tá? Então, o que nós lançamos? Junto com os professores, nós criamos um programa social, Apoio aos Jovens, que é um programa onde os jovens do ensino médio, eles têm 30 horas de um ensino de excelência, né, por semana, para que eles possam trabalhar todas as áreas do conhecimento, todas as disciplinas, com professores de altíssima qualidade e que pudesse fazer o quê? Dar acesso gratuito aos alunos do ensino público do Brasil. Tá? Abrimos isso de forma nacional e hoje, assim, são
São milhares de estudantes da rede pública que têm acesso gratuito a essas aulas que são ministradas pelos nossos professores. Mas isso é o quê? Isso, o isolamento social, né, nos obrigou a pensar de uma forma mais altruísta. E a ideia é que, no futuro, tudo dando certo, a gente possa dar continuidade a esse programa, mesmo depois do isolamento social. Então, sim, com certeza, eu tenho a esperança, né, que o ser humano ele vai se tornar um indivíduo mais altruísta, mais humano. Ótimo, professor. Para finalizar, nós temos uma última pergunta que foi formulada pelo nosso aluno Tiago Risseto. Ele pergunta: professor Rogério, quais lições essa crise pode deixar para nós das próximas gerações? Tiago, muito boa pergunta. Eu acho que a grande lição é que nós somos indivíduos adaptáveis. Tá? Nós somos indivíduos vulneráveis. E nós somos indivíduos que vivemos melhor quando colaboramos. Né? E a última grande lição é que isso pode voltar a acontecer. E nós precisamos estar preparados. E vocês, jovens, precisam se lembrar disso. Eu queria agradecer ao professor Rogério a participação dele nessa primeira noite do nosso 10º ENTAF, primeiro ENTAF virtual, né, da história da Factus, né, ele certamente será marcante. Nós temos ainda 2 dias de apresentações. Esse evento, minha gente, foi estruturado de uma forma planejada, né, para que vocês tenham uma visão de como deve ser conduzido ou deve se modificar o ambiente empresarial e as pessoas nesse ambiente empresarial, né, nesse período pós-pandemia. Então, a ideia que nós tivemos foi de trazer o professor Rogério nesse primeiro dia, para falar para nós sobre a pessoa do empreendedor, o posicionamento empreendedor, as habilidades empreendedoras nesse momento de mudanças, né? Amanhã nós vamos ter a professora Núbia Ferreira falando para nós sobre economia em período de pandemia. Então ela vai falar sobre o ambiente empresarial, né? Como as coisas estão mudando no ambiente de negócios, né? Então, num primeiro momento, nós tivemos o professor Rogério falando da pessoa, da figura do empreendedor. Amanhã teremos a professora Núbia falando do ambiente empreendedor, do ambiente empresarial. E no terceiro dia teremos o Guilherme Romero falando conosco sobre tecnologia, que é a ferramenta de posicionamento para o empreendedor nesse novo cenário. Então, contamos com vocês. Nós, nessa noite, tivemos um pico de audiência aí de 180 presentes. Sabemos que podemos ter mais, né? Mas é a nossa primeira iniciativa e ficamos muito felizes com ela. Agradecemos a presença de vocês aqui. Agradecemos mais uma vez o professor Rogério pelo desprendimento, pela disponibilidade de estar conosco, compartilhando o seu conhecimento, né? E convido aos nossos discentes para estar conosco novamente amanhã. O convite é extensivo ao professor Rogério. Professor, caso tenha disponibilidade e interesse, teremos aqui também amanhã a professora Núbia e o professor Guilherme Romero, que é uma pessoa do seu conhecimento também, né? Tenho certeza que o evento seria de grande valia, se caso você tenha interesse em estar conosco. Muito obrigado, Baião. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, aos jovens da Factus. Muito sucesso para todos vocês. O sucesso do Brasil depende de vocês, e o sucesso de vocês também depende de vocês. Forte abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado aos discentes e uma boa noite. Até amanhã, pessoal.